Boa noite aos que estão chegando. Aqui é o nosso espaço do aulão da Rede Conexão Povos da Floresta. O tema de hoje, vamos começar agora, produção de notícias, jornalismo de soluções. Estamos aqui com um membro da rede, né, o Daniel Nardim, da Amazônia Vox. A Amazônia Vox é uma das iniciativas mais interessantes, assim, mais expressivas de mídia independente na Amazônia. Daniel fala do Pará, ele é uma equipe de jornalistas super talentosos, e que abriu esse espaço aqui para a gente conversar, para a gente ter uma troca de ideias e trocar informações também, partilhar conhecimento, falar sobre comunicação, sobre jornalismo a partir da Amazônia, né? Então, eu vou abrir aqui a fala para o Daniel se apresentar e iniciar esse momento aqui do aulão. Boa noite, Daniel. Beleza, João. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Para a gente começar, como tem gente chegando também, só poder, entre vocês, quem tem um pouquinho já de experiência assim, em comunicação, né? Se produz alguma coisa ou para rede social, ou se já escreveu algo, se já se cuida ali, né? Ou da rede social, ou da comunicação com a comunidade, ou se fala com algum jornalista e passa informação. Se alguém puder comentar, assim, alguma coisa que tem de alguma experiência com comunicação. Tenho certeza que tem gente aí que que faz esse trabalho, só poder entender um pouquinho. Se alguém puder comentar. Que se não for por livre e espontânea vontade, eu vou sugerir por livre e espontânea pressão. E aí vou começar com a Marinilde, que está com a câmera ligada aqui, e assustou quando eu falei o nome dela. Marinilde, de onde que você fala? E você tem alguma experiência, algum contato com comunicação? Como é que é o teu trabalho aí? Tá no mudo. Acho que tem que apertar o botãozinho lá do microfone. Ele ainda não foi. Ainda não. Aí não está ligando o microfone dela aqui. Marinildes, a gente não consegue te ouvir, felizmente. Você tem aqui na tela, em algum lugar ali da sua tela, tem um símbolo de um microfone. Ele está no mudo. Se você puder apertar nesse símbolo, ele você já consegue falar. A gente consegue te ouvir. Que senão ele está com algum probleminha, talvez, no celular. Esse é o problema. Agora veio. Agora sim. Agora sim? Pode falar, Maria. Sim. Então, boa noite. Estamos te ouvindo. Eu sou Marinilde Almeida, Quilombo Conceição, município de Cururupu. Assim, eu não tenho nenhuma experiência em jornalismo, mas eu estou aqui curiosa, né? Estou aqui porque preciso aprender, entendeu? Mas ainda não tenho experiência. E também é um prazer muito grande estar aqui e espero, né, que seja tudo bom e de positivo para nós, enquanto povos da floresta. Boa noite. Perfeito. Obrigado, Marinilde. Tem alguém que pode fazer um comentário rápido, para poder não... Já entrou bastante gente, mas alguém que tem uma experiência em que cuida da comunicação. Diga lá, Fernandes. Mas eu fiquei em tela cheia por quê? Não, desculpa, eu não tenho experiência com comunicação. Eu sou aluno da UFPA, fazendo geoprocessamento, né? Para conhecer mais a área, mas também é um aulão que vai dar mais um conhecimento para a gente aí, que sempre é bom. Não, com certeza. De geoprocessamento, talvez você ajude a gente aí com dados para mapa e tudo, né? Isso mesmo. Eu estou fazendo essa parte aí, inclusive estamos tendo aqui também no Povo, né? Do geoprocessamento que abriu a semana passada também, outra aula também, no curso que colocamos aí também. Estou no meio também desse andamento aí. Não, perfeito. Bacana. Deixa eu ver se eu vou falar certo. O Ini Andresa Pinto? Certinho. Boa noite. Eu sou o Ine, eu sou quilombola aqui do Quilombo Acre, de Cururupu também, aqui do Maranhão, junto com minha conterrânea aqui, Marinilde. Eu também faço parte do time de comunicadores da CONAC, Coordenação Nacional de Quilombos, né? E vai ser uma grande honra participar desse momento aqui com vocês. Não, perfeito. Obrigado, Ini. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar compartilhar aqui a câmera,
a apresentação, e como eu não vou estar vendo vocês, o João vai me ajudar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ali pelo chat, pode fazer a qualquer momento, ele me interrompe. E se alguém também quiser abrir o microfone e perguntar durante, pode fazer isso, tá? Vai lá, João. Pessoal, só duas questões aqui antes da gente começar, é avisar a todo mundo que esse aulão está sendo gravado, né? Que o nosso objetivo é que depois a gente possa compartilhar com o restante da rede, as pessoas que não puderam participar presencialmente. Então, né, para todo mundo paciente. Outra coisa é pedir para todo mundo, enquanto o Daniel estiver falando, enquanto outra pessoa estiver falando, deixar o microfone no mudo, porque tem alguns sons externos ali que podem confundir, podem dificultar a escuta das outras pessoas, né? E aí, quando quiser falar, pode levantar aqui a mãozinha, né, no símbolo da chamada, e aí abre o microfone e a gente conversa, beleza? Pronto. Então, ó, são 19h11 no meu horário, aqui de Belém. Eu vou falar no vezes 2, tá? Então, eu vou falar um pouquinho rápido, para justamente abrir para a gente poder conversar um pouco e tirar dúvida. E, ao final, eu peço que, assim, quem estiver achando muito chato, tenta segurar até o final, que ao final, o João e eu, a gente vai apresentar para vocês uma proposta de uma chamada aí, que, inclusive, com uma proposta de microbolsa para a gente poder trabalhar junto e não ficar... Porque minha grande preocupação, às vezes, é isso, a gente fazer algum tipo de formação, fez, aí depois passa o tempo, esquece, nunca mais falou daquilo, etc. A nossa intenção é fazer esse primeiro momento, ter outros depois, mas já na sequência desse primeiro momento, a gente já vai abrir uma chamada, receber de vocês propostas. Dessas propostas, a gente quer começar com uma, porque se a gente começasse com mais, a gente talvez não desse conta, porque está todo mundo numa correria absurda com o mês de novembro, com a COP aqui em Belém. A gente escolhe uma, acompanha, publica. Dando certo, existe uma chance grande de a gente conseguir fazer um trabalho com mais sequência logo depois. Então, bom, são 19h12, e deixa eu começar aqui. Primeiro eu quis apresentar um pouquinho o que é o Amazônia Vox, tá? Então, sem confundir muito a cabeça de vocês, porque às vezes a minha cabeça fica confusa com tudo que a gente está tentando fazer ao mesmo tempo, mas que bom que está dando certo. Então, quando fala assim, o Amazônia Vox, ele é o quê? Você olha, ele é, na verdade, várias coisas, mas ele pode ser resumido dessa forma. É uma iniciativa de jornalismo com foco em soluções e que busca reforçar o protagonismo das vozes amazônicas sobre as narrativas da região. É uma frase bonita, mas que resume um pouquinho a ideia. E como a gente faz isso? A gente faz isso através de alguns pilares de atuação, algumas frentes. Então, eu coloquei aqui as 5 principais. Então, a gente tem um banco de fontes de conhecimento com acesso gratuito e que vocês podem acessar lá, amazoniavox.com. Tem lá um quadradinho que diz procure a sua fonte, procure fonte, ou que você faz um cadastro. Então, qualquer liderança comunitária, liderança do seu território, vocês acham que é importante ela estar lá. E para que está nesse banco de fontes? A gente está disponibilizando ele para jornalistas, pesquisadores, pessoas que querem falar sobre a Amazônia, tenham um acesso mais fácil e direto com quem é do território. Então, esse banco de fontes hoje, ele está com 1.400 perfis de vozes locais, um enfoque muito grande em conhecimento científico e no conhecimento tradicional, mas a gente também tem lá do setor artístico, setor produtivo, e também alguns da administração pública que a gente deu uma reduzida também. Aí o que pode ser interessante para quem já trabalha um pouco mais com comunicação. A gente tem lá um banco de freelancers de comunicação. Freelancer é o quê? É aquele cara que ele não tem um vínculo empregatício com alguma grande empresa, mas que eventualmente ele presta serviço como fotógrafo, como produtor, como videomaker, enfim. E hoje a gente tem lá mais 800 perfis também nos 2 casos, né? Tanto banco de fontes quanto freelancers, nos 9 estados da Amazônia Legal. A gente quer ter cada vez mais. E se você é da área de comunicação, eu sugiro que acesse lá também, amazoniavox.com, tem lá, faça seu cadastro, e você se cadastre. O que pode acontecer? Alguma IG tem acontecido bastante. Então, vou citar o exemplo da Aline Fidex, que é de Manaus. Ela é uma fotógrafa, está cadastrada. Ela já fez vários trabalhos que as pessoas acharam ela através do nosso site, fizeram contato, pediram um orçamento, ela fechou, e ela produziu um material e entregou e foi paga para isso. Então, não é que a gente contrate, a gente disponibiliza esse banco para outras empresas, jornais, veículos, poderem falar com essas pessoas e contratar. Então, é um prestador de serviço. O banco de fontes é diferente. É a fonte que o jornalista escuta para
produzir a sua matéria, ou que recebe informação, ou tira dúvida, enfim. A gente trabalha com jornalismo soluções, então, assim, acho que tem bastante na Amazônia, vários veículos que trabalham muito a questão da denúncia, e eu acho que ela é muito importante. Então, você tem Suma Uma, Info-Amazônia, Amazônia Real, Tapajós de Fato, você tem uma série de veículos, Carta Amazônia, você tem vários veículos independentes, o Varadouro, enfim, vou citando um monte aqui, que trabalham mais com essa pegada, mostrando os crimes, os desmandos, os problemas que a gente tem. Eu acho que isso é muito importante. O que a gente buscou trabalhar é trazer um pouco das soluções que existem no território para os desafios que a gente tem na região. Então, ao mesmo tempo que é importante publicar uma matéria que fala sobre o desmatamento na Amazônia, eu acredito que é também bastante importante mostrar onde não está tendo desmatamento, o que está sendo feito e como aquilo foi executado. Que isso pode ajudar a replicar, a dar apoio, a dar suporte, enfim. Então, essa é a pegada. A gente não nega o problema, mas, pelo contrário, a gente conta esse problema a partir da resposta. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente. A gente faz um trabalho de educação midiática, que é um projeto piloto, junto com uma escola pública de Santa Isabel do Pará, próximo de Belém, onde os alunos eles revisam e editam uma matéria por mês antes da publicação. Então, aqui é a foto da Marcela com a última turma que a gente faz esse trabalho. Então, não é um trabalho de formação, ainda que tenha formação, mas é um trabalho onde os alunos são editores das nossas matérias. Por fim, a gente, a cada 6 meses, faz algum tipo de ciclo de formação com algum tema, muitas vezes relacionado com comunicação, ou comunicação climática, enfim, e sempre que a gente tiver os próximos, a gente vai passar também para ser comunicado para vocês do Conexão, e sempre é gratuito. Basicamente isso, né? A gente quer fazer um trabalho para influenciar a narrativa com protagonismo amazônico. Então, aqui eu fiz alguns recortes de matérias que já têm saído no mundo todo, felizmente, mostrando esse trabalho que a gente tem feito, né? Aí, sem querer, mas acho que é legal colocar, porque é uma iniciativa daqui da região. Então, o ano passado a gente ganhou o Prêmio Rocha de Jornalismo de Saúde. É um prêmio tanto que a cerimônia foi em Miami, é um prêmio que envolve veículos e jornais de toda a América Latina, Portugal e Espanha. E pela primeira vez foi um veículo do Norte que venceu essa premiação internacional. Isso a gente fica muito orgulhoso por ser daquele território e estar conquistando um espaço assim. E a gente ganhou ano passado também o prêmio Sebrae de jornalismo na categoria nacional, e é essa foto que eu estou todo empolgado aí com o troféu. O ano passado a gente recebeu também, final de 23, na verdade, uma homenagem ali do Comitê Chico Mendes, da Semana Chico Mendes, enfim, tem alguns reconhecimentos que a gente tem ganho. A gente integra uma série de redes, e eu preciso, inclusive, atualizar essa apresentação para colocar aqui também a logo e o símbolozinho da Conexão Povos da Floresta, que eu fico muito orgulhoso e feliz de estar falando com vocês, que certamente vou aprender bastante também. Pronto, deu para entender mais ou menos o que é a Amazônia Vox, e aí eu peço a vocês, eu nem sugiro, eu peço mesmo de coração, que vocês acessem de vez em quando ali o site, e quem tem Instagram, siga a gente lá, @AmazôniaVox, e depois eu dou o link do WhatsApp que a gente tem, onde você recebe direto também as notícias quando a gente publica. Bom, passos para a produção jornalística. Tem uma foto aqui da COP30, que eu aproveitei a apresentação que eu já estava organizando, mas eu não vou falar de COP30, eu quero falar do território, que é isso que realmente importa e que a gente espera que paute a COP30, né? O que acontece nos territórios. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais devagar aqui, o que eu quero tentar mostrar hoje, e digo assim, de maneira muito ainda simples, sem aprofundar, mas para a gente começar mesmo essa conversa, tá? Então, vocês vão ver, a gente usa no jornalismo muito jargão, muita palavra que significa um conceito, alguma coisa maior. Então, a gente tem o tal do lead. Você vai ouvir muito falar assim, mas qual é o lead dessa matéria? O lead, uma palavra em inglês, mas o lead que a gente fala muito no jornalismo, lead é assim, em um parágrafo, em poucas palavras, como é que eu resumo uma história? Né? Então, e aqui eu coloquei, a gente vai falar um pouquinho como é que eu consigo informação para resumir essa história em poucas palavras. Aí eu coloquei alguns pontos-chave para a gente construir uma história e como elaborar uma proposta de reportagem, e eu finalizo com os pilares do jornalismo soluções. Tá. O famoso lead,
para a gente poder ver, sempre que você falar com um jornalista, ele vai estar fazendo algumas perguntas. Se você for uma fonte, ou se você quer sugerir uma pauta para um jornalista, ele deve lhe fazer algumas perguntas para que ele possa construir de maneira resumida essa história. E para isso, ele tem essas 5 perguntinhas básicas. Então, o que? O que aconteceu? Quem ou quais pessoas que estão fazendo isso? Quando isso aconteceu ou vai acontecer? Como isso está acontecendo? E por que isso está acontecendo? Então, acho que essas 5 perguntas, para vocês entenderem que eu quero contar uma história. Para eu contar essa história, ela pode ser um textinho curto, ela pode ser um vídeo curto, tem diversos formatos. Mas se ela conseguir responder, pelo menos em parte, essas 5 perguntas, quem está lendo ou recebendo informação, que muitas das vezes não conhece o território de vocês, não conhece as pessoas, elas tendo as respostas para essas 5 perguntas, ela vai conseguir entender um pouquinho melhor, porque você vai conseguir trazer um pouquinho mais de contexto. Então, quando a gente quer fazer esse trabalho junto com vocês, né, vamos começar a contar mais algumas histórias junto com a Amazônia Vox e junto com vocês. A gente precisa entender o que eu estou contando. Então, também não precisa ser assim, é um evento, ou aconteceu um problema, ou vai ser realizada uma formação. Não necessariamente. Eu posso falar o que, ele pode ser assim, o que. Vou dar um exemplo aqui. A gente está implementando no nosso território o sistema de energia solar. Estou chutando. Então, o que? Comunidade X está começando um projeto de substituição do diesel, do gerador diesel, por energia solar. Quem está fazendo isso? É a comunidade, com apoio da associação tal, da empresa tal, da instituição X. Quando isso aconteceu, está acontecendo? Está acontecendo no mês agora de outubro. Como isso é feito? A gente fez um levantamento para saber qual era o custo, quem a gente conseguiria de apoio, e esse sistema de energia solar vai atender tantas casas em substituição ao óleo diesel. Estou chutando aqui, inventando agora da cabeça, tá? E por que isso está sendo feito? Porque a gente sabe que o diesel emite gases de efeito estufa, energia solar não, ou não no final da ponta, né? Talvez um processo que faz sim. Mas isso é importante também para dar mais resiliência para a comunidade, com uma energia mais barata, enfim. Então, eu tentei resumir aqui que essas perguntas, desde um repórter que está começando a carreira até um repórter já bastante experiente, sempre ele vai para a rua ouvir as pessoas, tendo em mente, no mínimo, essas perguntas. No mínimo. Lógico que podem ter outras, etc. Mas essas 5, elas norteiam muito o nosso trabalho. É o básico que a gente sempre busca tentar responder. Aí, eu tenho essas 5 respostas, tá? Eu tenho uma história. E eu gosto muito dessa foto que uma pessoa tirou no trabalho de campo, que eu acho que esse também é um papel importante do repórter quando ele vai a campo. A nossa postura também acho que ela é interessante. Então, assim, nesse caso, tá me entrevistando uma senhora. E se eu ficasse de pé, o meu olhar era de cima para baixo. Isso nunca é bom. Então, eu me agachei ali para que o olhar dela ficasse na mesma linha do meu e, sem dizer, eu me colocasse mais ou menos na mesma posição ali com ela. E eu percebi que, ao fazer isso, essa senhora ela conversou com mais naturalidade comigo. Como vocês são do território, as pessoas conhecem vocês não vão ter esse tipo de problema de um cara estranho, diferente, que chega num lugar. No caso de vocês têm muito mais facilidade. E vocês têm o que todo jornalista experiente de um grande veículo gostaria de ter: acesso ao território onde as coisas acontecem. Então, vocês estão na frente de muita gente. Só vocês sabem de histórias que um jornalista quer muito contar. Então, é interessante, se a gente for falar com as pessoas para construir uma história, ter aquelas perguntinhas básicas, né? Mas também ficar atento ao redor. E sempre que possível, a gente, se vocês forem, por exemplo, escrever, ou se você for relatar isso para alguém, descrever o ambiente, trazer alguns detalhes e tentar lembrar o que aquilo que está acontecendo tem de tão diferente que vale a pena contar.
E às vezes a gente lembra do jornalismo muito com as notícias negativas, que elas precisam sair, precisam ser publicadas também. Só que às vezes tem algo tão interessante, tão bom, que merece também ser contado. Quando eu falo em escolher um recorte, é muito importante também que você, sobre o que você vai falar? Vou falar sobre a minha comunidade. Ok, mas o que da tua comunidade? A tua comunidade tem uma cultura muito forte, muito viva, e se eu for só na cultura, eu vou entrar para pintura corporal, vou entrar para música, vou entrar para dança. Ou seja, o mundo ideal é que a gente escolha um tema, mas depois do tema, a gente defina, recortar mais, em pequenos pedaços, e escolher um assunto que eu vou falar. Se eu falar assim, vou fazer uma matéria sobre a minha comunidade, fica mais difícil de concluir essa história, porque cada hora você vai querer incluir algo a mais. Então, o mundo ideal é que a gente facilite e conte pouco a pouco. Então, que a gente, por exemplo, nessa reportagem específica que eu estou mostrando aqui, eu tive um território e a gente foi fazer uma matéria sobre a produção de cacau. E aí é uma coisinha, e lá a gente descobriu que tinha um monte de coisa que podia ser contada. Mas a gente não pode perder o foco. Eu escolhi um recorte, um pedacinho desse bolo que podia ser escolhido. E aí você, fatiando em pedaços, você escolhe um primeiro e guarda coisas para você contar depois também. Então, em resumo desse slide aqui, é falar um pouco isso. Para a gente ir a campo com as perguntas, mas escolher o tema e dentro de um tema escolher um ponto específico. Isso facilita muito para a gente, que senão a gente nunca para de escrever, ou de fazer um vídeo, ou de apurar, como a gente chama, né? Apurar a história, buscar informação sobre aquele assunto. É interessante, assim como qualquer história que a gente tem, sempre tem a figura do herói, do vilão, etc., é também interessante que a nossa reportagem tenha um personagem central, ou mais de um, mas que a gente tenha alguém que vai narrar ou descrever aquilo que está acontecendo, ou a pessoa que é impactada por aquele benefício ou por aquela ação, ou quem está implementando aquilo no território. Então, geralmente, a liderança da comunidade é o personagem. Mas, além dessa liderança, quem são as pessoas que são beneficiadas por aquilo? São pessoas que a gente, no jargão jornalístico, chama de personagem, e que a gente gosta de incluir nessa matéria também, para que as pessoas falem sobre o assunto, e não a gente ficar falando por elas, assim, a gente deixe elas falarem. E quando eu coloquei aqui Humanize a História 2, aí eu vou, no meio jornalístico, quando tem conversa com colegas jornalistas, a gente usa muito esse termo, essa expressão. A gente tem que humanizar a história. Então, humanizar a história é igual a colocar personagens na história. Quando eu falo do Humanize a História 2, é ir além disso. É quando eu estiver escrevendo, ou apurando uma história, ou elaborando uma pauta, ou definindo o que eu vou falar, e depois, quando eu estiver fazendo esse vídeo, esse texto, o que for, eu tentar pensar em quem vai ler aquilo, quem vai assistir aquilo, e o que aquilo pode ser útil para essa pessoa. Então, se é uma matéria de denúncia, o que eu quero com essa matéria? Eu quero que essa informação chegue no maior número de pessoas possível para que chegue numa autoridade que tome uma medida urgente e necessária. Se eu estou contando uma solução, eu quero o quê? Que outras comunidades saibam daquilo e que essa iniciativa que eu estou mostrando receba um apoio. Então, o humanizar é não só você ter as pessoas contando uma história, mas a gente que está produzindo aquilo pensar em quem vai consumir aquilo e no que aquilo pode ser útil. Isso nos ajuda na maneira de escrever, na maneira de contar uma história. E, de novo, lembrando, uma coisa é uma comunicação popular comunitária, onde você fala para os seus, e eles entendem e vivem o contexto do qual você está falando. É outra coisa quando a gente vai contar para quem não conhece esse território, que aí eu preciso dar mais detalhes, descrever melhor, contextualizar, para que quem não conheça se sinta naquele ambiente. E mais do que se sentir naquele ambiente, que ela enxergue visualmente, ou até veja, se for um caso de vídeo ou foto, aquele local. E aí ela consiga aprender com aquela história que está sendo contada. Tá ok até aí? Não estou confundindo muito não, né? Tá tudo bem? Me diga aí, João, que acho que eu escutei um barulhinho aqui. Posso seguir, João? Eu não estou vendo vocês. Não sei se tem alguma...
Foi eu que levantei a mão. Pode Daniel, falar. essa parte aí que está falando, em termos da entrevista, a gente tendo toda essa comunicação que você está falando, mas a gente tem que também ter muito cuidado na hora que a gente for fazer a entrevista também, né? Depois que vai ter uma certeza se foi isso mesmo que aconteceu também, não é isso? Sim, também tem isso. Eu estou partindo do princípio que a pessoa que vai te falar, ela vai te dar as informações corretas. Mas aí você tem toda a razão. É bom depois também checar se aquilo que ela está dizendo coincide com a verdade, né? É isso mesmo. Posso seguir aqui? Então, eu vou seguir. Tá. Aqui, não vou falar esse aqui ainda. Bom, eu vou falar assim, tá. A gente vai, no final aqui, como eu disse, apresentar uma proposta de escrever junto com vocês, né? Como a gente vai detalhar mais lá, eu já estou pedindo que vocês, na cabeça de vocês mesmo agora, quem estiver assistindo aqui ao vivo ou quem estiver assistindo gravado, já pense assim, num assunto ou num tema que você já esteja familiarizado do seu território e que seria muito bom contar essa história. A gente pensar daí quem são as pessoas que eu vou precisar falar para ter mais informação e qual delas é a minha fonte, que é a pessoa que explica mais, principal. Pode ser interessante eu pensar, como eu dei o exemplo aqui da energia solar. Se eu pensar na energia solar, eu vou fazer uma pesquisa na internet mesmo para achar alguns números mais fora do território. Porque assim eu mostro que o que está acontecendo no meu local, ele tem uma conexão com um cenário mais global. Isso se for possível, claro. Que daí também a gente está aqui para a gente construir isso junto. Mas eu coloquei um exemplo pré-natal, só para dar um parênteses aqui muito rápido. A gente fez essa matéria que a gente ganhou o prêmio ano passado, prêmio Roche de Jornalismo e Saúde. Ela falou, o título da matéria mais ou menos era assim: como uma comunidade ribeirinha está melhorando os indicadores de cobertura pré-natal. Ao contar a história que estava sendo feito em Abaetetuba, no interior do Pará, que há uns 6 anos ele vem melhorando os indicadores, e a gente contou como isso estava acontecendo, a gente buscou também os dados mostrando que a cobertura pré-natal na Amazônia é abaixo da média da cobertura pré-natal no Brasil, que já é abaixo do recomendado pela OMS. Então, a gente daí deu uma contextualizada. Mas isso, claro, é uma fase posterior. É interessante só se a gente tentar ver o que no meu território está acontecendo, que eu posso conectar com algo fora também. Isso quando fizer sentido, quando não fizer uma matéria mais sobre algum traço cultural, alguma coisa no meu território, talvez não precise. Eu só trouxe porque às vezes é interessante a gente tentar achar alguma coisa que dê uma amplitude maior, se for o caso. Mas, voltando, né, como está falando, escolher um assunto ou tema, quem são as pessoas com quem eu vou conversar, e aí lembrar daquelas 5 perguntas. O que está sendo feito, por quem, como e por quê, e quando. Respondendo isso, se a gente conseguir escrever ou redigir alguma coisa em 3 parágrafos, um texto curto, eu já tenho uma pauta que vai ser vendida. E aí essas expressões que a gente usa no jornalismo tradicional, né? A pauta é o assunto, não é a matéria. Então, da pauta pode virar uma matéria ou uma reportagem, só que para a pauta virar uma matéria, eu vendo a ideia para alguém que concorda, e aí dá prazo, dá recurso e espera o material ser aprofundado. Então, a pauta ela é uma coisa mais curta e mais simples, onde eu digo que história eu vou contar. Então, não precisa muita coisa por enquanto. Isso sendo aprovado, aí sim que você vai a campo, vai levantar os números, vai aprofundar, e isso então vai virar uma matéria. Eu já estou encerrando, então, trazendo isso, né? Espero, aí agora de novo, respira, e aí eu vou falar sobre o jornalismo de soluções. Primeiro, tudo é jornalismo, tá? Tudo assim, você tem o jornalismo de denúncia, jornalismo ambiental, jornalismo de dados, etc. Aí tem também o jornalismo de soluções, em que eu uso aquela técnica que eu já falei das perguntas, só que eu coloco outros pilares que me ajudam a nortear como eu vou contar essa história.
Então, para eu identificar uma história de solução, eu preciso primeiro lembrar, primeiro tentar achar isso. Que problema está sendo respondido por alguma iniciativa? Esse é o primeiro pilar. Segundo, da feita que eu entendo qual é a resposta, aí de novo, usando o mesmo exemplo para a gente não confundir. A energia solar é uma solução que baixou o custo da energia e substituiu do diesel para energia solar, que é mais limpa. Tá. Aí eu preciso ter evidência que aquilo está funcionando. Ou seja, olha, a energia solar, ela atende tantas casas e ela consegue substituir com qualidade a energia que tinha antes. E evidência é o quê? Algum número ou algum depoimento de alguém dizendo que aquela resposta funciona. Para citar o exemplo do pré-natal, eu tinha uma resposta a um problema. Vou usar o exemplo do pré-natal para mim vai ficar mais fácil, que foi a matéria que eu fiz, tá? Então, assim, primeiro, qual é o problema? Cobertura pré-natal com baixos indicadores na Amazônia. Ok. Qual é a resposta? Um município adotou uma série de medidas e está conseguindo melhorar os indicadores. Tá. Aí eu vou para o 2. Quais são as evidências de que essa resposta funciona? Eu tinha números que mostravam que nos últimos 6 anos a cobertura aumentou naquele município e eu tinha muito relato de mães dizendo que o atendimento melhorou muito nos últimos anos. Tá. Aí eu vou para o terceiro pilar, que é o insight, ou melhor, com detalhes que ajudam a dar conhecimento. Então, eu tenho a resposta, eu sei que ela funciona, eu tenho um número ou depoimento dizendo isso, e aí eu vou para o terceiro, que eu conto o como aquilo é feito. Então, eu consigo daí mostrar, tá, como que o município de Abaetetuba conseguiu melhorar? E aí a gente conta, olha, eles implementaram uma unidade básica de saúde fluvial, a equipe de médicos, ou melhor, a equipe de enfermeiros, são profissionais locais, que conhecem as pessoas. Eles implementaram um outro sistema de comunicação por WhatsApp para avisar as comunidades quando o barco estaria lá. Então, a gente mostrou como aquilo é feito. E, por fim, a gente também fala um pouquinho sobre as limitações. E aí a gente mostra que aquilo ainda tem algum problema, ou melhor, tem obstáculos para aquilo ser melhor, que já foram superados ou que ainda não. Então, nesse caso do pré-natal, a gente mostrou que o barco, por exemplo, ele atende uma vez a cada 2 meses, porque num mês ele vai de um lado do rio, no outro mês ele vai do outro lado do rio. Ou seja, ele atende uma comunidade num mês, a outra comunidade no outro mês, e pré-natal tem que ser todo mês. Já é um obstáculo, já é um dos problemas, ainda que a resposta tenha sido efetiva, ainda não é o melhor dos mundos. O barco não tem internet, isso prejudica exames mais rápidos. A gente trouxe também alguns pontos que mostram que tem coisas a melhorar. Então, tentando resumir, esses 4 pilares é o que a gente busca ter em mente para uma matéria de jornalismo de soluções. Então, toda matéria de jornalismo tenta responder aquelas perguntas que eu mostrei. O que, quando, o que, quem, quando, onde, como e o porquê, né? São 5 perguntas. Estou confundindo vocês aqui. São 5 perguntas. Quem, o que, quem, quando, como e porquê. Pronto. Até eu me atrapalho às vezes nas 5 aí. Só repetindo. O que, quem, quando, como e porquê. Pronto. Aqui está um pouco mais detalhado do que eu acho que eu já expliquei bem devagar os pontos aí, né? Só recapitulando. Então, o pilar 1 é uma resposta para um problema. Então, ele vai além do problema. Ele fala sobre o problema, mas ele conta esse problema a partir da resposta. No 2, é isso que eu já expliquei. A gente tem ou números que mostram que, por exemplo, antes tantas pessoas eram beneficiadas e agora duplicou o número de pessoas beneficiadas por alguma iniciativa. Isso já é um número. E aí eu ter também depoimento das pessoas dizendo que aquela resposta está funcionando. Aí eu posso também ter esses detalhes. E é só lembrar da pergunta como.
Então, como isso está sendo feito? E mesmo jornalistas experientes, muitas vezes, esquecem dessa pergunta. Você traz um resultado, traz uma ação, mas você acaba não mostrando como aquilo foi feito. E o como é muito importante. Porque se eu mostro como uma comunidade está resolvendo um problema de desmatamento, por exemplo, eu consigo que outra comunidade que leia essa matéria aprenda com essa matéria. E aí a gente consegue fazer com que o jornalismo ele tenha um pouco mais de um serviço e não apenas ser um jornalismo que busca ter audiência ou caça-like, que é o que a gente não gosta. Então, o como ele é muito importante para que as matérias jornalísticas tenham mais um serviço a mais a cumprir. E aí as limitações, como eu já falei, né? A gente mostrar o que falta, o que podia ser melhor, o que está precisando ainda. Só que quando você mostra isso sem apontar o dedo, a gente consegue mostrar isso de uma maneira que as pessoas entendam que se aquilo está sendo feito sem apoio, você imagina com apoio. Ou outra comunidade que leia sobre uma resposta que outra comunidade fez, ela aprende com os erros das outras. E a gente consegue contar isso de um jeito sensível e humano para que a gente não faça como o jornalismo muitas vezes faz, de focar no erro e mostrar o problema apenas. As pessoas querem cada vez mais consumir histórias de soluções. Só que essas soluções não precisam ser a melhor ou a única resposta do mundo. Ela é apenas uma resposta. E como toda resposta, ela pode também ter pontos a melhorar. E trazer isso na matéria, eu acredito também, e o Jornalismo de Soluções trabalha isso, que isso também é importante. Fechando aqui, eu trouxe alguns exemplos e passo para vocês o link onde vocês podem acessar isso. A gente está com uma série no ar, na Amazônia Vox, que chama Lições da Amazônia. Então, a gente mostra histórias de soluções climáticas lideradas localmente. E com o título, você já consegue perceber que título e o subtítulo, tá? Então, um texto como manchete, digamos assim, é o título principal da matéria, e tem sempre um textinho acompanhando, menor. Então, aqui, por exemplo, povo Craô do Tocantins, usa energia solar para irrigar e melhorar a produção durante o período de secas. Então, a gente contou a história de como eles conseguiram colocar a energia solar que ajuda a irrigação e consegue trabalhar isso de maneira melhor no período de seca. E aí, só queria passar aqui muito rápido para vocês esses exemplos que ajudam. O que eu acho que é bem interessante a gente conversar aqui é que, por exemplo, eu tenho certeza que nos territórios a gente pode ter um conteúdo muito bom. Tenho certeza disso, e vocês também mais do que eu. Essa matéria aqui, por exemplo, da aldeia Itu Cachoeira, no Mato Grosso, ela não era a matéria principal que eu tinha ido fazer, mas, ouvindo as pessoas, e eu recebi essa foto do menino tirando foto do fogo, essa foto quem fez foi uma pessoa da própria comunidade lá, da rede de Juruena, e é uma foto de prêmio. Porque aqui ela cortou, mas ela está inteira, o menino não está com o pé cortado na foto, ela está a foto toda. E isso é importante, tá? Quando a gente for fazer uma foto, a gente sempre tentar lembrar de olhar para ver se eu tô deixando a pessoa inteira na foto. Aqui foi a gente que no site cortou, mas se você clicar lá, você vai ver a foto inteira. E esse é o tipo de foto de prêmio, porque fotos importantes que impactam, elas acontecem no momento que elas estão, de fato, acontecendo. Como meio óbvio, mas é verdade. E muitas vezes você não tem um jornalista lá fazendo isso. Quem está lá é a comunidade. Então, só vocês têm acesso a coisas que muita gente gostaria de ter. Então, acho que esse trabalho que a gente pode fazer junto vai trazer muita imagem, muita história interessante e boa, e colocando todo o protagonismo mesmo nas pessoas que estão fazendo a coisa acontecer. Aqui só mais alguns exemplos. Eu vi a Kátia aí mais cedo. Uma das matérias que a gente fez também, que é isso que eu falo, não preciso esperar algum fato acontecer, tipo, aconteceu ontem, ou teve tal dia. Pode ser uma matéria jornalística onde eu mostro um trabalho que é feito por juventudes para renovar, digamos assim, o legado de Chico Mendes com juventudes, e foi isso que a gente fez lá com o pessoal do Comitê Chico Mendes. Então, a gente contou essa história. Então, se você está na sua comunidade, tem um trabalho interessante que une jovens,
pessoas mais experientes, ou enfim, isso pode ser uma história que merece ser contada. E não precisa do fato, aconteceu essa semana um evento, alguma coisa assim. Não necessariamente, isso ajuda, mas não necessariamente eu preciso disso para contar uma história. Aqui é outra com Saúde e Alegria, do programa Cisternas, enfim, trouxe alguns recortes aí só para dar uns exemplos de matérias que é possível fazer e que certamente vocês têm muitos causos aí para contar. Eu vou trazer esse exemplo aqui e deixa eu ver se eu consigo... Você está vendo a minha tela ainda, João? Que eu agora fui para o site. Ele saiu da apresentação e veio para o site? Tô sim, Daniel. Estou acompanhando. Pronto. Pessoal, Aí, claro, que aqui foi o tá pessoal vendo a tela? Você está vendo a tela da matéria, né? Eu estou vendo a tela. Pessoal, vocês estão vendo? Aqui, só dá um joinha aí, colocar aquele... Da matéria, não mais a apresentação, né? Isso. Pronto. Acho que já todo mundo vendo, sim. Pode seguir. Pronto. Essa matéria aqui foi feita por uma jornalista, um fotógrafo, mas ela foi produzida, ou seja, quem conseguiu as informações, quem passou para a gente os dados, para a gente poder fazer junto, foi o pessoal também da comunidade lá. Então, aqui você vê que a gente começa logo com uma frase falando um pouco sobre o problema, a água que a gente usava antes do igarapé para o banho, levar as coisas e fazer comida. E aí ela fala sobre o desabastecimento, o quanto que o impacto da seca impactava, ou melhor, impacta eles também em questão climática, a falta de estrutura de distribuição de água. Aí a gente vem falando desse trabalho que é feito com as cisternas. Aí, claro, que aqui a gente acrescentou um monte de conceito, depois a gente foi aumentando a matéria. Mas essa matéria só saiu porque a gente teve um contato com o pessoal da comunidade, que aí veio contando a história. E aí a gente traz dados nacionais, então a gente foi aumentando depois a matéria. Mas ela começou como? Olha, numa comunidade teve... Aqui, ó, a gente identificou a questão da escassez hídrica, afetando o dia a dia das pessoas, a resposta, a implementação do programa Cisternas, e a gente aqui tem esse padrão nosso, que toda matéria nossa dessa série, a gente coloca um resumo da resposta, né, da solução. Então, qual é o problema, qual é a resposta, e por que isso é uma solução climática. Então, aqui foi só um exemplo que eu quis trazer para... Espero que não tenha confundido. Os meus contatos estão aqui, meu celular, meu e-mail, o site e o @ do Amazônia Vox também. Mas o João tem meus contatos aí, estou muito à disposição de vocês para falar o tempo todo. É isso. Obrigado, Daniel. Boa noite a quem chegou ali durante a aula aqui, durante a nossa conversa. Daniel Nardim acabou nos apresentar uma bela aula aqui sobre criação de notícias e jornalismo de soluções. E, resumidamente, né, trazendo aqui um panorama, né, desde o começo, assim, do que é uma notícia, de como montar, né, como construir uma notícia, que a gente, quando vê no jornal, assim, na TV, ou lê ali no jornal, parece que é uma coisa muito distante, mas, assim, notícia faz parte do dia a dia, né, notícia está na sua esquina, está na sua comunidade. O jornalismo não é só feito na cidade, né, as notícias que a gente vê, que a gente ouve, né, a gente pensa que às vezes é uma coisa muito distante, né? Enquanto que o que está acontecendo ali na nossa casa, ou do lado, ou no centro comunitário, é notícia também. Deve ser visto, deve ser comunicado, deve ser divulgado. E é um pouco o que o Daniel trouxe aqui, né? Esse olhar, né, que a própria comunidade, né, ela pode ser a própria produtora, criadora das suas notícias, né? E divulgar também isso para o mundo, para a sua região, né, para o seu estado, para o resto da Amazônia e para o mundo. E nessa pegada aqui, né, a gente quer aproveitar o momento, que está todo mundo reunido, primeiro, para ouvir vocês, né? A gente já falou bastante, a gente quer, né, abrir aqui esse espaço também para escutar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser compartilhar alguma experiência em comunicação,
ou alguma ideia que teve a partir, né, dessa apresentação aqui do Daniel. De repente isso aqui rende, o que está acontecendo na comunidade, esse projeto, essa iniciativa, rende uma notícia. Alguém gostaria de falar, de compartilhar aqui com a gente? Calcinha de algodão por R$24,90. Oi, Fernandes, pode falar. Oi, boa noite de novo. Eu pedi Que essa ideia é muito boa, porque, assim, como a gente está nas comunidades, sempre está tendo alguma... sempre tem alguma ação, né? De repente, inclusive da própria cobrança do próprio governo, né? Que a gente precisa de divulgar o que acontece. Mas a maioria, a gente não tem quase com quem falar, às vezes quando a gente fala, não chega onde a gente quer, né? E através da comunicação a gente consegue fazer tudo isso, né? Então, assim, quando a gente, como acontece em vários territórios e comunidades, principalmente, né? A gente está tendo uma ação em cima da comunidade que a gente não tem como divulgar, e uma ideia seria muito boa isso aí também, né? É isso mesmo, Fernandes. É a ideia que a comunicação não é privilégio, né? Só de quem está na capital, né? Só dos grandes meios da Globo, da Record. A comunicação se faz também ali no dia a dia, se faz também na base das comunidades. Aqui o Veivei está com a mão levantada. Você quer compartilhar com a gente também uma experiência, alguma ideia? Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Escutamos. Então, boa noite, né, novamente. Eu me chamo Antônio Martins, aqui do território Araribóia, no Maranhão. Pela fala do Daniel aí, né, me veio aqui várias ideias agora, né, para mim pôr em prática aqui na nossa comunidade, né? Inclusive, um trabalho que a gente faz, né, que aqui eu vou falar um pouco do trabalho que a gente faz aqui no nosso território, né, que a gente não é bem reconhecido por esse trabalho, né, e não tem muito apoio também nesse trabalho que é de monitoramento, né, territorial e de recuperação de áreas degradadas, né. Eu sou brigadista aqui pelo Ferro Fogo num contrato de 6 meses, né? Só que o trabalho que a gente faz como voluntário, ele é mais importante do que esse trabalho que a gente faz durante esse contrato de 6 meses. Que esse período que a gente fica voluntário, a gente faz produção de mudas, né? Coleta de sementes, produção de mudas e plantio, né, em áreas degradadas, né, e recuperação de nascentes. Então, assim, eu acho que, pegando um pouco dessa fala do Daniel, né, que vai nos ajudar, né, nesse quesito de falar com as comunidades aqui, né, com um grupo de brigadistas voluntários e com um grupo de mulheres viveristas também que tem aqui, né, no território, que a gente faz parceria, tem um grupo aqui que são 20 mulheres viveristas e 18 brigadistas voluntários também, que somos nós que faz esse trabalho pós esse contrato. Então, assim, a gente, assim, no meu pensar, né, vai ser bom que a gente vai produzir vídeos com mais qualidade, né, para a gente postar nas redes sociais, né, para a gente ter uma visibilidade maior do trabalho que a gente faz, né, mais qualidade, fazer essa consulta com essas entrevistas com os anciões, né, como que era antes, como é que está agora e o que pode fazer para melhorar. Então, assim, eu estou aqui com 1 milhão de ideias, né, depois da fala do Daniel aí, só tenho mesmo aqui que agradecer o João por ter me passado esse link também, para mim estar participando, né, para mim está sendo de suma importância, né, e pelo o pouco tempo que eu estou participando aqui desse aulão, mas veio 1 milhão de ideias aqui, só tenho mesmo que agradecer. Bacana, só me comenta que você falou grupo de mulheres, o quê? Mulheres viveristas, que fazem o trabalho de coleta de semente, né, quebra de dormência, produção de mudas, né, e mapeamento das áreas degradadas para a gente fazer os plantios, né, aqui mesmo no território. Tudo voluntário. Aonde que é?
Fica aqui na aldeia Zutiwa, no Maranhão. É indígena Araribóia. Ribeiristas, né? O Francinete falou aqui. Já é uma Ribeiristas. história. Que legal. Muito Aí obrigado, Antônio. a gente tem um grupo que é das 20 mulheres viveiristas e tem dos brigadistas voluntários, que são 18 também. Tudo mesmo trabalho. Tem o Instagram da Brigada, se alguém quiser seguir lá, é @brigadazutiwa. Tem algumas fotos lá, vídeos do trabalho que a gente faz. Inclusive, o Antônio colocou aqui no chat. Isso. Obrigado, Zutila, né? Vou colocar de Isso. novo o arroba. Fernandes, você levantou a mão também? Foi. Só para completar também, né, que inclusive a gente agora, como a tecnologia está tão avançada, né, o próprio celular a gente tem como fazer essas gravações, né, e tem uma ajuda já praticamente para a gente tentar mostrar o que está acontecendo nas comunidades, né. A vantagem também agora sobre isso, né, inclusive com a antena com o Povo da Floresta, como sempre teve, né, quando entrou com esse projeto, e isso só avança mais para todas as comunidades, como a gente está tendo essa reunião aqui, e várias pessoas de outros estados ao mesmo tempo, né? E está compartilhando o que está acontecendo nas comunidades, né? Isso mesmo, Fernandes. Isso que você falou antes, agora na tua fala, né? De trazer questões que às vezes a gente pensa assim, nossa, ninguém está vendo, né? O que está acontecendo aqui. E quando a gente veja, pode ser essa voz, esse veículo aí para circular essa informação. Estou dizendo que é uma coisa mágica que, né, do dia para a noite, né, todo mundo vai olhar, mas a gente começa um movimento, um barulhinho aí, e vai se somando, e vai compartilhando. Esse próprio espaço aqui é um espaço de comunicação. A gente está em contato ali com o território, né, Araribóia no Maranhão, território aqui no Pará, tem gente do Acre, tem gente do Amazonas aqui, então a Amazônia é legal aqui se comunicando, trocando também ideias. Luane, à vontade. Boa noite a todos e todas. Me chamo Luane Savilarini, sou do município de Moaná, na Ilha do Marajó. Sou presidente do assentamento Painha Cajubinha. Eu quero agradecer aqui o Conexões, né, pela oportunidade que a gente está tendo. Ao Daniel, peço desculpa porque eu cheguei um pouco atrasado, que eu ia para Breves, mas não consegui chegar a tempo de pegar o barco. Dizer que para a gente é de suma importância o que está se tratando hoje, né, relacionado às questões climáticas, né, que nós estamos vivenciando. Dentro do município de Moaná mesmo, a gente está vivenciando muito isso, no Alto Atuar. A seca extrema já está lá. Infelizmente, muitas famílias estão passando a necessidade da escassez da água. A água que tem lá, infelizmente, não dá para consumo humano. É totalmente aquela terra que a gente está se vendo ali. Então, a gente não consegue realmente essas famílias terem esse consumo. Então, a gente não vê até então outro meio de ajudar, entendeu? Infelizmente. Vou estar anexando no grupo algumas fotos que eu tenho, entendeu? Que fica na parte do Alto Atuar. A parte das áreas das ilhas, no qual se enquadra a associação que eu sou presidente, que são 29 áreas de assentamentos, a gente tem muita água, sim, mas para consumo, a nossa água não é potável. Infelizmente, eu vejo essa pobreza na Ilha do Marajó, que a gente é cercado de água rica, mas, tipo assim, não é potável para a gente. Como mudar essa realidade do Marajó? Obrigada, é isso aí que eu queria destacar para vocês. Obrigado, Luan, por esse relato, por essa partilha aqui da situação. E só, João, complementando aqui, Luane, a gente trouxe aqui muito a questão das soluções, mas volto a dizer, tá? Informação como essa, que possa ser uma matéria falando sobre os impactos, né, da seca, ou a falta de acesso à água, etc. Obviamente, isso também é notícia que a gente tem que mostrar também. Então, na proposta que a gente vai receber de vocês, também vem esse ponto em que não é positiva, digamos assim, né, que você traz mais uma denúncia, um problema sério, mas eu quis trazer para vocês a parte de soluções, que às vezes é pouco falado, né, então a gente também tem, mas uma não exclui a outra, uma complementa a outra. Perfeito, Daniel. Pessoal, a gente abriu aqui um espaço, teve uma troca de ideia bem legal. Eu vou entrar agora em outro assunto, né, que complementa também a apresentação que o Daniel fez, mas a gente continua aqui no nosso diálogo. Se tiverem outras questões, podem colocar aqui no chat e levantar a mão, né, para depois a gente seguir falando.
Mas só para trazer aqui um outro projeto dentro da Rede Conexão Povos da Floresta, que a gente está anunciando oficialmente agora, esse espaço aqui do aulão, que é a chamada para comunicadores da floresta. O que é essa chamada, né? É um convite a vocês, né, a todas as comunidades conectadas pela Rede Conexão, as pessoas que tiverem, né, vontade de desenvolver esse lado da comunicação, que já desenvolvem, né? A gente viu relatos aqui de algumas pessoas que já fazem esse trabalho nessas comunidades, a enviar propostas de reportagem para a gente. No caso, a gente, Rede Conexão, Daniel, Amazônia Vox, como parte da rede também, a gente vai receber essas propostas com muita alegria, assim, muito carinho, e vai escolher uma dessas propostas para dar um apoio, para se tornar uma reportagem, sair do papel, sair da cabeça, né, se tornar uma realidade, né? Aí a gente vai fazer um trabalho de mentoria, que a gente fala, né, que é um acompanhamento, a gente vai construir junto nessa reportagem, a partir da ideia que vocês tiverem, a proposta que vocês tiverem, né, a partir das suas realidades, do seu território. A gente quer realmente ouvir, a partir do que o Daniel apresentou, né, do que pode ser uma notícia, de como construir uma notícia, o que vocês têm de ideia, né? Eu acho que esse projeto, essa iniciativa aqui da minha comunidade, como o Antônio falou ali dos brigadistas, dos viveristas, é um exemplo, né? Isso pode virar uma reportagem. E aí, reportagem é um formato que abre muitos caminhos, né? A gente pode falar de texto, pode falar de vídeo, de áudio, entrevistas, né? E pode ser tudo junto, assim, né? A gente chama de multimídia, né? Então, a gente quer mesmo que vocês mandem essas propostas para a gente. A gente vai iniciar hoje, na noite de hoje, segunda-feira, dia 20, e a gente abre essa chamada até a próxima segunda, dia 27. Então, tem uma semana para divulgar, e a gente pede que vocês também, cada um, está presente aqui, né? E divulgue também entre suas comunidades vizinhas, todo mundo que faça parte da Rede Conexão. Nesse primeiro momento, né, esse é um dos critérios, né? As pessoas e as comunidades precisam, de fato, né, estão aqui dentro da nossa Rede Conexão Povos da Floresta. E pessoas a partir de 16 anos, né? Eu vou colocar aqui agora no link, no chat, o link de um formulário, que é como a gente pode participar, né? Que a gente pede que vocês participem, né? Deem uma olhada nesse formulário aqui e coloquem, leiam, né? O que são os critérios para participar e mandem essas propostas, assim. A gente tem ali um espaço para você escrever, né? Qual é a minha ideia? Pensa assim num parágrafo, um textinho, né? Tudo começa assim com uma ideia, você bota no papel e manda para a gente. Eu vou também compartilhar aqui na tela um link, né, de um código, QR Code, que a gente chama, né, um código QR, que você pode usar seu celular, a tela do seu celular, você aponta e você vai ver aqui vai ser chamado, vai ser levado diretamente aqui para o link do formulário. Bastante. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, está aparecendo sim, João. Apareceu essa tela aqui com o QR Code, código QR? Não apareceu. Não apareceu? Ele tá na pasta ainda. Que está atualizando. Me avisem aí, gente, que eu não estou vendo vocês. Se está aparecendo. Não é porque você precisa clicar nele, não? João, clica 2 vezes nesse slide QR Code. Aí eu acho que vai. Isso. Aqui já abriu, gente. Acho que é um delay aqui no Entendi. compartilhamento. Agora abriu, gente? Não. Não. Para mim ainda não apareceu ainda. Também não. Ainda não estou vendo. Aqui também não. Na minha tela também não apareceu. Então, vocês me desculpem, falha técnica aqui nossa. Mas, assim, eu vou mandar aqui nos grupos que a gente faz parte. Vou parar aqui para a gente se ver.
Eu vou colocar nos grupos aqui que a gente faz parte, os grupos de facilitadores, tem muita gente aqui que é do grupo de comunicadores da floresta, né? Então, a gente vai lançar agora, assim que acabar o nosso espaço aqui do aulão. Eu vou mandar ali em todos os grupos, tanto esse link, né, esse QR Code, quanto o link do formulário. Lá você vai entrar numa chamada, que a chamada é esse texto que explica, né? Que é o projeto, os prazos, os critérios. E eu peço que todo mundo aqui que, né, gostou desse espaço, que vai sair daqui, né, com aquela formiguinha assim de querer produzir comunicação, querer falar de comunicação na Amazônia, a partir do seu território, que participe. E aí eu vou explicar mais um pouquinho desse detalhe da chamada, né? Eu falei que vai iniciar hoje, dia 20, né? Vai até o dia 27 de outubro, que é a próxima segunda-feira. E aí a gente vai selecionar uma proposta nesse projeto, que é um projeto inicial, né? A nossa ideia é que a gente possa fazer várias outras edições desse projeto, né? Mas para a gente começar, a gente vai selecionar uma proposta para ter esse momento ali de acompanhamento nosso, né? Da equipe da Amazônia Vox, da Rede Conexão. E além dessa mentoria técnica, né? Esse acompanhamento, vai ter uma microbolsa, o valor de R$2.000, para fazer essa reportagem, né? Se tornar realidade. Esses R$2.000 é para você fazer a sua produção, para apoiar uma questão de infraestrutura, numa questão de logística, enfim, qualquer coisa que diga respeito à reportagem, é para você usar esse valor, né? E aí a gente vai publicar, né? Vai acompanhar você que for selecionado, né? E publicar essa reportagem no site da Amazônia Vox, nas redes da Amazônia Vox e também nas redes da Rede Conexão, né? Então, é esse o objetivo que a gente tem, né? De que a rede seja essa vitrine também para mais vozes aqui das comunidades, comunicadores, né? E a gente quer levar esse material até a COP30, né? Vai começar agora no início de novembro. A gente quer que essa reportagem, né, que é sobre uma comunidade, sobre uma história da Amazônia, esteja ali na COP30 e que seja também esse espaço, né, de visibilidade. Bom, esses são os detalhes gerais, né? Vou aqui abrir de novo o microfone para vocês poderem falar, colocar suas dúvidas, perguntas. Já vi que o Fernandes aqui está com a mão levantada. Pode falar, Fernandes. Nesse caso, João, da comunidade, já teve uma matéria que correu sobre os arrozeiros, o impacto que teve muito grande na comunidade, inclusive na nossa, que são lado a lado, né? Fora os outros também que teve, mas também a nossa foi um impacto muito grande, inclusive ainda está na justiça, né? E vai entrar agora mais uma audiência sobre isso. E ainda a gente não teve uma resposta sobre isso, né? Já teve essa notícia já foi ano passado, inclusive, e está de novo, continua nessa audiência, e a gente está sem resposta, porque os impactos foram muito grandes que fizeram, né, do agro, inclusive o agro, né, infelizmente, é uma coisa pesada entre a gente, e a comunidade está tendo muito sobre isso, teve um prejuízo muito grande, inclusive, né. Isso também pode ser colocado através dessa matéria ou não? Deixa eu ver. Acho que vale a pena você sugerir lá. Se alguma coisa a gente não conseguir em tempo de colocar, no mínimo a gente tem informação e consegue passar para mais pessoas, sabe? Mas eu acredito que a imprensa daí, de nenhum lugar, está noticiando isso, não? Não, pois é, teve a notícia, inclusive, deu no site, né, até saiu no jornal, numa época aí. Só que foi só naquela época e acabou, né? A gente não tivemos nenhum retorno. E está lá na justiça ainda, inclusive, vai ter uma audiência e, né, a gente não tem da onde, em quem apelar, né? Uhum. Entendeu? Acho que vale a pena trazer esse resumo nessa proposta aí. Aí, claro, a gente vai poder escolher uma só. Não, Como essa é mais factual, como a gente chama, talvez a gente use as informações e consiga não, eu repassar. só estou colocando para ver, porque já caiu essa matéria, né? Já teve essa matéria, então, né? Já teve a matéria sobre os arrozeiros e o impacto de Marajó. Mas eu já li coisa a respeito, né? Isso realmente eu já li. A gente buscaria algo um pouquinho mais diferente, mas nada impede. Oi, Francinete. Desculpa que tá no mudo aqui. Pode falar, Francinete. Boa noite, me chamo Francinete, aqui do Quilombo Roçarão, município de Tomé-Açu.
vendo o Fernandes falar aí, é que tem coisas que acontecem dentro do nosso quilombo, né? Que a gente não espera, mas que a gente fica de mãos atadas. Por exemplo, aqui no nosso quilombo, houve uma invasão, né? As pessoas ficaram com medo. Chegou digo assim, companheiros, que era para ser nossos companheiros, né? Que é os indígenas. Então, eles chegaram e fizeram acampamento, fizeram aldeia dentro do nosso quilombo, e agora quer que a gente seja parceiro, né? E a gente fica de mãos atadas. A gente já pediu a demarcação do nosso território e também a gente não tem resposta. E aí isso demora muito e eles não deixam as pessoas trabalharem, que são os trabalhadores rurais, né, de dentro do quilombo. Então tem coisas que a gente até quer divulgar, mas muitas das vezes a gente não consegue, porque eles tiram do ar, né, e a gente fica assim. E é isso, eu só queria contribuir, tá bom? Obrigado, Francinete, pela tua contribuição. Como o Daniel falou, né, além das soluções, das iniciativas, né, da tecnologia, da cultura que é produzida nos territórios, a gente também tem outro lado que são os desafios, são as demandas, né? Também a gente está aberto para receber essas propostas, né, e ouvir esse lado também. A gente pode se tornar, né, podem se virar reportagens, né? Isso, a chamada está aberta para isso também. Pessoal, eu vou compartilhar mais uma vez a tela aqui, acho que agora vai rolar, tá? Para vocês poderem acessar, né, essa chamada e o formulário também para participar. Só um instantinho. Vocês veem agora, pessoal? Não. Aqui eu não estou vendo nada, hein? Agora, apareceu. Apareceu? Agora foi, agora foi. Opa, então pronto. Aí, gente, tá vendo esse quadradinho aí no meio da tela? Quem tiver um celular e puder colocar a câmera, apontar para esse quadradinho, vai aparecer um link para vocês acessarem. Esse link é o formulário para chamada de comunicadores. Também embaixo tem Eu o não mesmo link consigo que eu ver ainda no compartilhei. meu. Um tempinho que às vezes, tipo, a conexão de alguns, né, pode ter um atrasozinho para entrar a tela. As outras pessoas estão vendo também? Eu consigo ver, mas se você puder colocar o link aí no chat também, João, acho que facilita o pessoal. E depois você vai mandar por e-mail também, né? Ou por mensagem WhatsApp. Vou mandar pelo WhatsApp, ou pelos grupos, né, aqui do Conexão, né, que é o nosso principal meio de comunicação aqui. E aí, na sequência, eu já vou mandar. Só vou deixar mais uns minutinhos, né, para quem puder, quem estiver vendo, né, quiser acessar. Enquanto isso, gente, podem interagir aqui. O microfone está aberto. A gente vai deixar mais uns 5 minutos de interação, né, para a gente também poder encerrar o aulão. Sabe que já alguns lugares já é 7 horas, outros já é 8. Então, a gente vai encerrar por hoje, mas já fazendo esse convite, deixando, né, esse espaço aberto para quem quiser mandar suas propostas, poder compartilhar também com outras pessoas da comunidade. Certo? Quem quiser, tiver outras dúvidas e quiser colocar agora, fica à vontade, pode falar. Boa noite, eu me chamo João, sou do território quilombola de Genipaúba, né, aqui em Abaetetuba. Sou jornalista formado pela UFPA, sou fotógrafo e atualmente também eu sou graduando no curso de Educação do Campo pelo IFPA aqui em Abaetetuba. É só uma dúvida mesmo, a questão das propostas, eu tô com duas na cabeça, eu posso encaminhar as duas ou tem que ser só uma? No caso, eu posso preparar, na minha cabeça é assim, sei lá, eu imagino preparar as duas, encaminhar, só que eu não sei, né, se o projeto lhe permite, eu tenho que enviar só uma. Eu tô com essa dúvida, se eu posso fazer as duas e encaminhar, ou então eu tenho que escolher uma das duas que eu tô em mente e encaminhar para vocês. Oi, João, obrigado pelo teu interesse, né, e por essa dúvida.
A chamada ela não contempla um limite de proposta, assim, não tá, né, a gente não tem esse critério. Você tem uma ideia, ou duas, ou três, ou quantas forem, você pode enviar. Ah, perfeito, então. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Vou voltar aqui para a sala geral para a gente dar as despedidas por hoje, né? O João está com a mão levantada, mas é o mesmo João que falou, né? Isso, eu esqueci de tirar, perdão. Beleza, tranquilo, que agora que eu voltei para a tela. Então, gente, eu vou deixar aqui a palavra para o Daniel, né? Se quiser fazer mais, complementar sobre a chamada, enfim, deixar suas despedidas e seus contatos. Fique à vontade, Daniel. Não, eu que agradeço vocês. Numa segunda-feira, às 8 da noite, aqui no horário do Pará, e quem está em outros horários, finalzinho do dia de segunda-feira, ter parado um pouco para a gente poder falar, né? E espero que tenha sido produtivo. Tentei trazer algumas ideias só mesmo. E a nossa intenção muito é isso, né? Receber bastante proposta de vocês e a gente tentar fazer esse trabalho conjunto, iniciando. Por isso que às vezes a gente quis fazer, vamos começar com uma, depois a gente vai aumentando aos poucos e ver como é que a gente se articula aí. Eu fico muito feliz mesmo de estar podendo chegar na casa de vocês de alguma forma. E volto a dizer, eu acho que a rede de conexão tem o que muita gente gostaria de ter, que é tanta gente, tanta comunidade, tantos lugares diferentes, e eu me sinto muito, muito, muito privilegiado, né, enquanto a Amazônia Vox ter esse contato com vocês. Tenho certeza que muitos veículos do mundo gostariam de estar tendo a oportunidade que eu estou tendo de falar com vocês. Então, o que a gente não conseguir dar conta, acho que mandem, porque daí, assim, eu integro muita rede de jornalistas, então eu posso passar para Informações, para alguém, chegou isso aqui para a gente, dá uma olhada nisso, talvez a gente não consiga dar conta, mas chegando a informação para a gente, talvez a gente consiga passar para alguns outros colegas jornalistas. E vou dizer, um não é mais importante do que o outro. Quem faz o trabalho mais de comunicação popular na base, faz um trabalho muito importante. Aí o que a gente, a Amazon Vox, tenta ficar é nesse meio do caminho, para que o jornalismo, muitas aspas, tradicional, também aproveite conteúdo nosso, porque já segue no padrão que eles costumam fazer. E aí a gente consiga dar uma amplitude maior para a produção de conteúdo que é feito aí na base, no chão. O João comentou da COP30, a gente vai estar cobrindo a COP30, então a nossa equipe do Amazônia Vox está com mais ou menos 20 pessoas. Eu estou com frio na barriga desde já, porque é muitas coisas para a gente fazer, mas que, por exemplo, se a gente conseguir publicar essa matéria antes, acho que a gente vai ter uma chance de mostrar para algumas pessoas, olha, é possível ter um veículo que tem um molde mais tradicional, trabalhar em conjunto com quem está ali na base e a gente trazer mais à tona essas matérias. E o João também deve estar falando, o pessoal lá de quem é das organizações que vão estar presentes, etc. Então, quem tiver a sua liderança, que estiver durante a COP aqui, a gente também, claro, quer ouvir vocês, quer mostrar a participação, etc. Então, acho que vai ser, e a gente vai estar tanto na área oficial, né, a Zona Azul, Zona Verde, mas a gente vai também ter uma equipe sempre acompanhando ali, a Cúpula dos Povos, a Copa das Baixadas, as manifestações, então a gente também vai estar cobrindo de tudo um pouco, e acho que vai ser bem interessante. Então, daqui para frente, acho que eu não vou mais dormir direito, espero que eu tenha saúde até o final do mês de novembro, mas vai dar tudo certo. Então, obrigado, gente, e vamos se falando. Como assim? Pessoal, só queria agradecer. Elanil, você quer falar? À vontade. Não, eu só achei engraçado. Eu dizer que não ia dormir, mas... Estou preocupado. Então, mas é isso, Estou gente. dormindo pouco já, estou dormindo 5, 6 horas, mas Aproveitando então, já que eu estou falando. Pode falar, Elanil, à vontade. A gente vai estar lá, a gente está indo com 4 mulheres da comunidade, ou jovem, através da GFC,
Então, assim, a gente vai estar lá junto com o pessoal desde o dia 7, né? A gente já vai estar lá. E aí vai aqui uma galera do Acre, bastante galera pelo Comitê Mendes, também pelo CNS. E assim, a gente está indo financiado passagem, essas coisas pelas ONG, né? Mas a gente vai estar junto lá nas mesmas ações e vamos estar expondo os produtos do Ateliê Florescer lá na COP, na Feira da Sociobiodiversidade, que está sendo organizada aí pelo Comitê Chico Mendes e parceiros e também o CNS. E é isso. Perfeito. Gente, Iranilce, obrigado. Obrigado, Daniel. Por... Não, todo mundo tem que dormir, todo mundo tem que ter energia para a COP30, né? Mas é grande. Eu acho que o nosso esforço de todos nós, né, de vocês, nosso também vai ser um pouco isso, que a gente tem que ter vida pós-COP30. Então, que na COP30 a gente consiga dar visibilidade para tudo que já é feito aqui, que precisa ser feito, para que todo esse holofote e olhar que jogam para cá, que ele continue depois. E para isso, acho que o trabalho de vocês é fundamental, e o trabalho da imprensa também. Então, brigadão. A Kátia quer falar. Não, eu só queria agradecer mesmo a equipe do Conexão, ao Daniel. Foi um prazer ouvir o Daniel, aprendi muito. Antes da gente agradecer o Daniel pelo tempo, pela troca de experiência, a gente espera que seja também a primeira de muitas, assim, não só aqui com a Amazônia Vox, mas falando de comunicação, né? Nossos membros aqui de comunicação, para a gente poder sempre estar trazendo esses espaços aqui para as comunidades. E agradecer a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, né? Como o Daniel falou, já 8 horas aí, 7 horas, uma segunda-feira, interessado aqui, engajados falando de comunicação. E vamos lá, vou mandar as informações lá nos grupos, participem da chamada, tá? Um abraço. Valeu, gente. Obrigadão. Boa noite. Boa semana pra gente.